O que acontece? Lá na primeira aula a gente falou sobre a mentalidade em relação às finanças, né? A gente entende que muitas das vezes a gente não consegue avançar na nossa vida financeira muito por causa da nossa mentalidade, né? Às vezes algo que tem na nossa mente, porque a gente já percebeu isso, né? Talvez você tenha no seu ciclo de amizade, na sua família, pessoas que têm muito dinheiro, têm uma grande renda e elas mesmo assim vivem no cheque especial, vivem estourando o limite do cartão. Em contrapartida, tem aquela tia que ganha o salário mínimo, às vezes fica aí dependendo do INSS e ela consegue emprestar dinheiro para essas pessoas, não é verdade? E por que isso acontece? Acontece por causa da mentalidade de cada pessoa, né? E aí a gente veio falar também aqui da realidade imaginativa, porque é a forma que a gente foi programado a se ver em relação ao dinheiro, né? A gente cresceu aí, cada um de uma forma diferente, né, com seus pais, de uma cultura diferente. Então, muito provavelmente, né, você talvez teve esse choque quando, quem aí é casado, talvez teve esse choque aí quando se casou, né? Porque normalmente tem essa diferença, às vezes um veio de uma família que é mais poupador, né, onde guarda mais dinheiro, onde o pessoal é mais seguro, e o outro é o que gasta um pouco mais, ou às vezes é o que divide, que não gosta de compartilhar nada, né, às vezes mantém somente a questão financeira mais escondido, não gosta de dividir. Então a gente acaba tendo essa diferença, né, entre famílias e às vezes você quando casa com uma pessoa, né, e dificilmente isso é falado para a gente ou a gente busca dessa forma quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, seja em sociedade, numa empresa ou com a nossa, né, futuro esposo, futura esposa, quando está ali no namoro, a gente quer fazer muitas outras coisas, conversar sobre outras coisas e não esquece de falar sobre finanças, que é algo muito importante, né? Tanto que a gente já falou que mais de 60% dos divórcios estão totalmente relacionados à vida financeira do casal, porque isso tem realmente trazido, né, discórdia dentro dos lares, isso tem trazido um problema muito grande. Então é por isso também que quando eu conversei com os apóstolos, eles pediram para a gente estar falando sobre isso aqui. Porque aqui, até próprio dentro da igreja, a gente vê isso, essa dificuldade que as pessoas têm em relação ao dinheiro, porque é aquilo que a gente falou. Provavelmente você foi programado de uma forma, né? Foi programado talvez pelos seus pais, parentes, pelos professores, né? Às vezes até pastores mesmo, falando algo relacionado à Bíblia, divergente daquilo que realmente Deus tem para você, né? Talvez você já ouviu que você precisa ser pobre, né? Que você precisa dar tudo para as pessoas, que você não pode ser rico, que você não pode prosperar, né? Que para entrar no reino do céu tem que ser pobre. E muitas das vezes isso é por causa de quê? Dogmas, sofismas, mentiras, que vai passando de geração em geração por algum motivo. E existem alguns motivos históricos, eu poderia até falar para vocês aqui alguns deles, né? Eu vou citar aqui para vocês entenderem, eu não citei isso nas outras aulas. Mas por que muitas vezes no meio do cristianismo tem isso dessa questão de exaltar a pobreza? Porque antigamente os povos que moravam, quando quiseram trazer o cristianismo aqui para o Brasil, eles quiseram focar em quem? No pessoal de baixa renda. E para isso eles precisavam alcançar essas pessoas falando que Jesus o quê? Amava as pessoas, ama as pessoas pobres, quem é humilde, quem não tem dinheiro, é essas pessoas que Jesus ama. Então isso trouxe essa cultura para o Brasil, né, para poder enraizar isso, trazer essas pessoas, abraçarem essas pessoas, né? E isso permaneceu. E até hoje você ouve essa mentira que na igreja que você ser rico é você ser corrupto, que você ser rico é você estar fazendo algo errado. Isso eu já ouvi muito, né? Principalmente quem mora em cidade pequena, aqui talvez não tenha tanto isso, mas quem mora em cidade pequena talvez já ouviu demais isso. Ver uma pessoa prosperando nunca é por causa do que ela fez, por causa da força do trabalho dela, mas é sempre porque, aquela pessoa ali, lá onde morava era sempre assim, não, aquilo dali está vendendo droga com certeza, para estar ganhando dinheiro desse jeito. Não, isso aí está mexendo com política e é corrupto. Mas por quê? São coisas que foram colocadas na nossa mente, talvez até por programa de TV, filmes que a gente assiste, né? Como a gente falou nas outras aulas aí, que os grandes empresários fizeram isso, tiveram relação com banqueiros e com programas de TV para fazer as pessoas ficarem com a mente fechada em relação ao dinheiro, a querer se endividar, a romantizar o financiamento da casa própria e você ficar aí preso durante 30 anos. Não sei se você sabe, essa questão do financiamento aí, foi os próprios, né, na época lá da Revolução Industrial, eles tiveram conchavo com os banqueiros
para trazer esse romantismo aí que você precisa da sua casa própria a todo custo. Não importa o quanto você se endivida, não importa o quanto você coloque a sua família na lama, mas pelo menos eu tenho a minha casa própria, que na verdade nem é sua, né? Que é do banco enquanto você tiver com aquela dívida. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a essas coisas, né? Principalmente que estão enraizadas na nossa mente, que a gente possa quebrar isso. E talvez, por causa dessas coisas que aconteceram, criou-se alguns bloqueios na gente. Um deles que a gente falou aqui é da escassez. Talvez assim como eu, você é uma pessoa que sempre tem medo que falte recurso na sua vida, né? Talvez você passou por alguma dificuldade, às vezes você viu alguma coisa, os seus pais te passaram dessa forma, e você sempre fica com medo de avançar, de viver algo novo, você não acredita em você porque foi sabotada a sua autoimagem, você não sabe quem você é, você às vezes no meio do caminho perdeu a sua identidade, ou às vezes nunca encontrou, e você não sabe que Jesus ele te chamou, né, para ser rei e sacerdote. Você esqueceu que Ele fez você com as próprias mãos e Ele chamou você para dominar e governar sobre todas as coisas. Muitas das vezes a gente esquece disso e vai criando bloqueio e a gente não consegue avançar na nossa vida. E aqui, em especial, a gente está falando da vida financeira, que também acontece esses bloqueios. E aí, essa foi a primeira aula. Na segunda aula, a gente falou muito sobre o planejamento financeiro, né? A importância da gente começar a se planejar. Primeiro, você tira essas coisas da sua mente, você primeiro tenta quebrar, encontrar aonde que foi na sua vida que essas coisas te bloquearam, e aí você vai quebrando isso, vai encontrando, vai tirando isso da sua vida, e depois você começa a partir para a ação. Então a gente falou de alguns tipos de pessoa. Talvez você é uma pessoa que tem menos receitas, tem menos receitas do que despesas. Às vezes existem muitas dívidas, né? E você precisa sanar isso. Às vezes você é um tipo de pessoa que está numa vida boa e confortável, né? Ganha ali a mesma coisa que paga de boleto e está tudo bem, né? Está vendo a vida confortável. E isso também é muito ruim. Eu já percebi que o maior inimigo de uma vida extraordinária é o conforto. Porque quando a gente está confortável, né? Quando a gente acha que a gente está numa, como que eu posso dizer, numa estabilidade, e essa estabilidade ela não existe, e eu tenho pessoas próximas de mim que eu posso comprovar isso, principalmente aí quem às vezes é funcionário público, né? Eu tenho um amigo que ele, por ser concursado público, ele acabou se estagnando onde ele estava, né? E eu sei que depois de um tempo aconteceu uma situação com ele, né? Questão de doença, e ele teve que sair, teve que ser aposentado, né, obrigatoriamente, e ele começou a receber muito abaixo do valor que ele recebia quando ele estava na prefeitura. Ou seja, uma pessoa que para todo mundo teria uma estabilidade para o resto da vida, foi acometido de uma situação que ninguém está, né, excluído disso, pode acontecer com qualquer um, e ele achou que estava estável, estabilidade estava instalada na vida dele, não correu atrás de mais nada, não quis buscar mais nenhum conhecimento, avançar em mais nada, não quis buscar outras fontes de renda, e quando foi acometido por essa situação, o valor que ele recebia foi muito abaixo, e ele precisando pagar tratamento e algumas coisas que ele tem vivido até hoje, ele tem passado por algumas dificuldades. Mas ainda bem que ele tem amigos, tem famílias, pessoas que estão podendo auxiliar ele. Mas não se engane, estabilidade ela não existe para ninguém. Talvez você pense que você está numa vida boa, confortável, mas eu entendi já que se você não está avançando, você está retrocedendo. Não existe você viver no equilíbrio para sempre. Então, que você possa estar buscando sempre sair da sua zona de conforto, avançar, buscar novas coisas, buscar se capacitar mais, porque se você não avançar, você está retrocedendo. Por mais que seja muito pouco e você não esteja percebendo, mas em algum momento pode acontecer uma situação muito grande, e aí você vai se ver num momento muito difícil, como esse colega, que estava aí, talvez numa estabilidade que para todo mundo é o melhor dos mundos, onde você é concursado, e ele foi acometido desse problema. Então, a gente está falando sobre esse planejamento financeiro, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? A gente conversou semana passada, é você sair da negação. Tá? Eu estou falando ainda da segunda aula, depois eu vou começar a escrever aqui quando a gente fala dessa aula ainda. Mas ainda na outra aula, a gente falou da gente sair da negação, é você saber assim, não, eu preciso mudar de vida. Porque muitas das vezes a gente se engana, às vezes a gente não quer fazer um planejamento financeiro, a gente não quer buscar conhecer mais sobre finanças, porque a gente fica com medo. Sabe, principalmente a gente que é homem, às vezes a gente fica com medo disso, né? Eu, por muito tempo, quis me enganar. Eu estava com algumas dívidas, passando por algumas dificuldades financeiras, e eu não quis resolver isso porque eu tinha vergonha. Eu, como homem, como sacerdote, né, como cabeça do lar, como provedor, a gente fica com vergonha de passar isso para a nossa família. Mas
eu entendo, né, e eu tenho entendido a cada dia, que você, a sua esposa, né, as pessoas que moram com você, são seus pais, seus filhos, ali são pessoas que estão unidas no mesmo propósito. Então, vocês precisam alinhar as expectativas em relação à sua vida financeira. É muito importante que vocês estejam alinhados. Então, eu coloquei esse exercício lá no grupo, lá, falei semana passada, se você não fez, faça isso. Sente com sua família, isso é muito importante. Independente se você já ganha muito, ganha pouco, se tá ali batendo de igual para igual com as despesas, mas alinhe a sua expectativa, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir avançar muito mais rápido. E aquilo que vocês demorariam aí 10, 20 anos para fazer sozinho, porque eu já contei experiência aqui de casais amigos nossos, que parece que cada um está apontando para um lado, né, parece que eles estão mais dividindo do que realmente multiplicando um com o outro, eu percebo que eles atualmente recebem muito mais do que eu, né, do que a minha casa, junto com a minha esposa, têm receitas maiores, mas não conseguem avançar. Ficam paralisados. Porque o importante não é só o quanto você ganha, mas é o quanto você consegue administrar aquilo que você ganha. Sabe? Então você precisa disso, alinhar com a sua família. Então se você não fez isso ainda, anote isso para conversar. Eu sei que é muito difícil. No começo, para fazer esse alinhamento com a minha esposa, foi bem complicado. Porque, às vezes, né, a questão das finanças, cada um, como a gente falou, é uma cultura diferente. Né? A família dela lá é uma família que esbanjava um pouco mais, que gastava um pouco mais. A minha família sempre foi mais poupadora. E quando a gente tentou alinhar isso, houve um conflito, né, ali de cultura. Mas a gente realinhou a rota, decidiu o que a gente queria, planejou, colocou sonhos, planos, metas. Isso é importante, você está anotando para vocês terem uma visão para onde a sua família está indo. Porque se você não tiver isso, se você não souber para onde você está indo, qualquer coisa que vier vai servir, vocês não vão ter isso claro para poder querer avançar. Então, por isso que é muito importante você ter bem definido para onde vocês querem ir, os sonhos que vocês querem conquistar e que a sua família ela possa participar disso, tá bom? Então, esteja anotando isso daí para você fazer esse alinhamento com a sua família, porque isso é muito importante. E no planejamento financeiro, como a gente falou também, você pode utilizar algumas coisas. Pode ser no papel, pode ser no Excel ou pode ser hoje, atualmente tem muitos aplicativos. Eu coloquei lá no grupo, eu acho que uns 10 aplicativos lá. Eu utilizo esse, né? E dou preferência que vocês façam também, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me procurando, que eu vou poder conseguir auxiliar vocês, tá bom? Mas se você quiser também, tem preferência em fazer Excel ou no papel, pode fazer, só que a dificuldade é muito maior. Aqui você vai ter planilhas, relatórios, vai emitir tudo praticamente automático. Até se você quiser, não tiver restrição quanto a isso, quiser cadastrar seu cartão e ele já pega algumas informações automáticas. Isso daqui, pessoal, é uma empresa que eu conheço, é um aplicativo que eu sei de onde vem. Então, assim, tudo deles é criptografado, nem as pessoas que programam esse sistema, eles conseguem ter acesso às suas informações, então fica tranquilo para utilizar isso daqui, tá? Eu sei que vocês aí com muitos milhões na conta aí, às vezes fica com um pouco de receio, né? Eu também fico também com meus milhões lá na conta lá e eles sabendo de tudo isso, mas é uma empresa que é muito séria, é uma empresa que tem uma criptografia, eu entendo dessa área de tecnologia e sei como eles trabalham, tá bom? E é uma empresa que vai conseguir ajudar vocês nessa área de planejamento financeiro, tá? E aí no final da aula passada a gente falou de como você distribuir essas receitas. Não sei se vocês lembram, né? Tipo assim, você pegar das suas receitas lá, de tudo que você recebe, o dinheiro não pode sobrar, o dinheiro ele nunca sobra, não deve sobrar. Porque se sobrar, você vai arranjar um jeito de gastar, é ou não é? Esse dia eu estava conversando com a pessoa depois que terminou aqui, ela falou, nossa, eu já recebi um dinheiro assim tão grande, ficou sobrando lá, só que eu não sei para onde foi. Eu falei, esse foi o problema, ficou sobrando. Agora, se a partir do momento que todo o dinheiro que vier para você, houver um planejamento financeiro para ele, houver uma direção, um investimento, por mais que às vezes, graças a Deus, já não tem mais dívida, já não tem despesa, é o momento de você começar a investir, seja na sua reserva de emergência. Lembra que a gente falou da reserva? Que é importante você ter uma reserva. É importante, depois que você tem essa reserva lá cheia, lá, você começar a investir em algo e começa a te dar retorno, e a gente vai falar isso na próxima aula, sobre investimentos que vão te dar retorno passivo, que isso é o quê? Tem aqui o retorno seu ativo e passivo. Ativo é tudo aquilo que você precisa trabalhar, empenhar sua força para você conquistar. E a gente vai falar disso hoje aqui, porque isso é muito importante também. Mas, melhor ainda, é quando você consegue colocar o seu dinheiro em coisas que te dão um rendimento sem você precisar fazer nada, que é o momento que você tem a sua renda passiva, onde o dinheiro está trabalhando para você lá. E aí, em algum momento, você pode fazer isso crescer de tal forma que essa renda passiva, ela automaticamente já pague
as suas despesas mensais. E ali você alcançou aí que as pessoas chamam, né, da liberdade financeira, que é tão bom. Você pode acordar, belo dia de uma terça-feira, 3 horas da tarde, se quiser ir para a praia, vai, se quiser trabalhar, trabalha, mas as contas já estão pagas, porque os próprios rendimentos daquilo que você tem já estão pagando as suas contas. Então isso é muito bom, pessoal. E a gente não está falando aqui só sobre dinheiro para você poder mostrar para as pessoas, para dizer que você é bom, que você conseguiu, passar por cima da sua família, né, que disse que você não ia conseguir. Não é nada disso. Eu vejo que tudo isso que a gente está fazendo é ferramenta que Deus está colocando nas nossas mãos para abençoar pessoas, sabe? Abençoar a sua família, você ter tranquilidade, você poder cuidar da sua casa. É muito bom, cara. Eu estava falando com a minha esposa como foi importante isso, a gente poder alcançar essa liberdade dela poder estar em casa com a nossa filha, podendo ela estar cuidando, porque por mais que a gente consiga uma pessoa de confiança para estar com nossos filhos, a gente sabe que não vai ser a mesma forma que a gente está ali do lado, que a gente cuidar. E eu sei que assim, quem é pai, quem é mãe, tem esse desejo também, né? Mas eu sei que é difícil a gente alcançar isso. Eu sei que na correria a gente precisa, né, trabalhar, e eu vejo muitas pessoas assim, né? E esse dia eu estava até conversando com uma amiga que ela falou que deixa o filho dela tanto tempo com a babá que esse dia ela foi buscar a criança não quis ir, que queria ficar com a babá. Já não estava nem reconhecendo a mãe, porque tipo assim, passa muito pouco tempo. E eu sei que isso é uma realidade de muitos de nós, né? E às vezes você consegue uma pessoa de confiança, mas infelizmente, a gente também já vi casos de pessoas que deixam com outras assim, que maltratam, ou que às vezes não conseguem cuidar da mesma forma que você cuidaria. A pessoa já é cheia de bloqueio e vai passar isso para o seu filho também. Mas então, que Deus ele possa nos ajudar, nos dar estratégia, nos abençoar, para que a gente possa ter essa oportunidade de cuidar da nossa família. Então não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre você ter prosperidade em todas as áreas da sua vida e você poder cuidar da sua família, poder cuidar da sua casa, você ter uma qualidade de vida melhor. Porque Deus, eu tenho certeza que Ele nos chamou aqui, não é para ter uma vida sofrida, para ficar aqui chorando, né, mendigando, não é nada disso. Ele já aconteceu tudo isso lá com ele sofreu, né, ele foi colocado na cruz lá, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, mas para quê? Para que a gente hoje pudesse ter a oportunidade de viver essa vida aqui, uma vida abundante, próspera e que a gente possa também abençoar outras pessoas. Amém? Então, pessoal, para quem chegou aí agora, estava lembrando o pessoal aqui que a gente tem um grupo, tá? No WhatsApp lá, onde eu estou passando alguns desafios, né? Durante a semana aí, para estarem fazendo de acordo com aquilo que a gente tem conversado aqui. Eu vejo que isso é importante, né? Porque por mais que eu fale aqui coisas legais, muito boas, bacanas, mas se você não colocar isso em prática, acaba que não adianta muito, né? Então, o que vai resolver realmente a sua situação, vai te ajudar a avançar e a viver coisas novas, é o que você vai fazer quando acaba esse momento aqui. É o que você vai fazer lá fora, é no seu dia a dia, né? Então que você possa estar vendo lá, cumprindo as tarefas. Se você ainda não viu as tarefas antigas, pode me pedir lá que eu posso estar encaminhando para você, mas que você possa estar acessando, tá? Se você, depois aqui no final, eu coloco no meu número de telefone, meu Instagram, você pode estar me procurando que eu te incluo lá no grupo, você pode estar acompanhando, mas é importante que a gente esteja nessa unidade, né, para que você possa estar avançando junto com a gente, tá bom?